Adicional de 25% para os aposentados. Descubra quem pode receber o adicional de 25% para aposentados e entenda a decisão do STF sobre o assunto. Meu nome é Rodolfo Cadrolli, sou advogado especialista em direito previdenciário e sócio aqui da Cadrolli Maruani Advogados, escritório digital de advocacia. Atendemos todo o Brasil de forma digital e estamos presentes aí em mais de 5 países, há mais de 40 anos, solucionando benefícios no INSS. Antes de mais nada, eu quero lhe convidar, como é de praxe, para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Toda semana as melhores notícias e conteúdos sobre os benefícios do INSS. Depois de assistir esse vídeo, caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, clique no link da descrição e me envie o seu questionamento que eu analiso aqui com carinho e com certeza te respondo, ok? E mais uma coisa, se gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos. O adicional de 25% é um assunto que levanta muita dúvida para os segurados, pois geralmente os beneficiários não conhecem esse direito. Nos últimos anos, muitos aposentados entraram na justiça pedindo este adicional e recentemente o STF, Supremo Tribunal Federal, bateu o martelo e definiu quais são os aposentados que realmente têm esse direito. Se você tem alguma dúvida, sobre esse tema, continue aqui nesse vídeo que eu quero explicar tudo bem direitinho. Vamos lá. Adicional de 25% para aposentados. O que é? Um adicional de 25% é uma determinação legal para os casos em que o segurado está incapacitado de exercer as atividades básicas do cotidiano e precisa de ajuda em tempo integral para isso. Para as atividades do cotidiano, queremos dizer ajuda para se alimentar, cuidar da higiene pessoal e todas as outras tarefas básicas que são executadas para a sobrevivência. Quem está nessa situação precisa do apoio integral de outra pessoa, um familiar ou um cuidador, e os 25% no valor da aposentadoria servem justamente para custear esse auxílio. A legislação prevê o pagamento desse adicional para os aposentados por invalidez. O adicional de 25% para aposentados. O que diz a lei? Vamos entender melhor isso. O adicional está previsto no artigo 45 da Lei 8.213 de 91, que diz o seguinte: o INSS paga um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez quando o segurado depende de assistência permanente de outra pessoa. A legislação determina ainda que o aposentado tem direito ao adicional, ainda que a aposentadoria seja superior ao teto do INSS. Olha que interessante. Será recalculado sempre que a aposentadoria for reajustada, não incorpora na pensão por morte, ou seja, o adicional é cortado pelo INSS após a morte do aposentado. Um ponto importante é que, se o aposentado por invalidez voltar a trabalhar, sua aposentadoria será automaticamente cancelada a partir da data do retorno. A dúvida: qual tipo de invalidez dá direito ao adicional? O INSS considera que em algumas situações o segurado necessita da ajuda de um terceiro e concede o adicional. São nessas situações: cegueira total, perda de no mínimo 9 dedos das mãos, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior quando a prótese for impossível, alteração nas faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua no leito. Essas situações são aquelas em que o INSS concede o adicional sem questionar. Isso não impede que o aposentado que precise de auxílio de um terceiro em tempo integral e não se encaixe nessas situações possa pedir o adicional, desde que o aposentado tenha como comprovar a incapacidade e a dependência de um terceiro. Esse adicional ele é devido. Outro ponto importante é que a maioria dos casos que mencionamos se tratam de incapacidades físicas e motoras, mas também existem as incapacidades mentais que podem dar direito ao acréscimo.
Portanto, não deixe de exigir os seus direitos caso este for o caso. Nos casos em que o INSS não conceder o benefício, o aposentado por invalidez pode buscar na justiça para receber os seus direitos. Infelizmente, isso é muito comum. Vale lembrar que o INSS exige a comprovação de que o aposentado precisa do apoio de outra pessoa. Portanto, é importantíssimo anexar exames e atestados médicos ao pedido do adicional de 25%. O que é aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez é o benefício do INSS, que o INSS concede para os segurados que, por motivo de doença ou acidente, se tornam incapacitados de voltar ao trabalho. Como eu mencionei, a incapacidade pode surgir de um acidente ou de uma doença, e o benefício é devido desde que a sequela seja permanente e sem previsão de recuperação. Quando o segurado está incapacitado para o trabalho, num primeiro momento, o benefício devido será o auxílio-doença. Por isso, a aposentadoria é devida nos casos mais graves, no qual se constatou que não há recuperação e o segurado não conseguirá voltar a trabalhar. Nos casos em que o aposentado por invalidez depende da assistência de terceiros para as atividades básicas do cotidiano, o INSS deve pagar o adicional. A dúvida: por que muitas pessoas entram com o processo pedindo esse adicional? A lei determina que apenas os aposentados por invalidez, incapacidade permanente, podem receber o adicional de 25%. Porém, muitas pessoas entraram com ações judiciais pedindo que esse adicional fosse aplicado não só nas aposentadorias por invalidez, mas também para outros tipos de aposentadoria, tempo de contribuição por idade. Portanto, pessoas que recebem outras modalidades de aposentadoria, como por exemplo a aposentadoria do portador de deficiência, também começam a solicitar esse benefício. Como muitas pessoas se encontram nessa condição, a Justiça passou a receber muitos processos sobre o tema e por isso o STF definiu um posicionamento para pôr fim à dúvida dos aposentados. Adicional de 25% para aposentados, né? Vamos entender agora a decisão do STF. O STF, depois de muitos pedidos judiciais para conceder o adicional, para outras modalidades de benefício, julgou o chamado tema repetitivo 982 com repercussão geral, colocando um ponto final sobre o assunto. Desde 2019, o tema está sendo analisado pela Justiça e em junho de 2021 o tribunal definiu que não é possível o acréscimo de 25% para todas as aposentadorias, uma derrota aí dos aposentados. Ou seja, apenas a aposentadoria por invalidez dá direito ao adicional. Os segurados aposentados por invalidez podem fazer esse pedido através do Meu INSS, do portal Meu INSS ou aplicativo. Vale lembrar que o INSS exige a comprovação da condição. Portanto, busque as provas necessárias para entrar com o pedido, certo? Caso precise de análise do seu caso concreto, busque o apoio de um advogado previdenciarista da sua confiança, ok? Pessoal, por hoje era isso. Caso tenha ficado com mais dúvidas, clique no link da descrição e me envie a sua dúvida que eu analiso aqui com carinho, certo? Um forte abraço e até a próxima!